A paz do Senhor Jesus Cristo, né? Bom, o canal Tudo Sobre um Cristão, ele está justamente para estudar as Escrituras e passar de uma maneira mais simples possível aquelas dúvidas que as pessoas têm, né, a respeito das Escrituras. Não que eu saiba tudo, tá? Porque o Senhor da verdade é o Senhor Jesus Cristo. Então, nada mais justo do que pegar as Escrituras para mostrar algo que a própria Escritura vai afirmar. Então, as Escrituras, o cristão ele tem como a palavra de Deus, logo é Deus respondendo, né? Ele só está usando, no caso aqui, a minha pessoa para falar para alguém uma hora que essa pessoa esteja querendo tirar esta dúvida. A dúvida está lá em Atos, capítulo 9, quando Saulo se dirige a Damasco. Aí, olha o que o texto diz. Saulo, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus Cristo, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para que, caso achasse homens ou mulheres que eram do caminho do Senhor Jesus Cristo, levasse-os presos para Jerusalém. A primeira situação aqui é que a gente descobre para onde Paulo está indo e de onde ele está partindo. Porque aqui diz que ele está indo para Damasco. Damasco é na Síria. Qual o propósito dele chegar na Síria e encontrar as pessoas que estavam servindo ao Senhor Jesus Cristo? Trazer elas presas para onde? Para Jerusalém. Certo? Jerusalém, Israel. Então, a distância entre Damasco e Jerusalém aí chega a 200 quilômetros ou mais um pouquinho. Mas vamos fechar em 200 quilômetros. Agora, faz sentido você ir 200 quilômetros a pé se no tempo desse acontecimento aqui, o meio de transporte mais rápido e seguro era o cavalo. Ok? Então não faz sentido que Paulo era da religião dos fariseus. Eram homens que tinham um poder aquisitivo e tinham um poder sobre a sociedade do tempo. Então, o óbvio é que esses homens tinham recursos para ir com cavalos até Damasco, tá? E não a pé. E aqui o texto diz assim: seguindo viagem, ao se aproximar de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz do céu. Ele caiu por terra. Aqui não diz se ele estava de cavalo ou não, mas as evidências da distância de 200 quilômetros aí, entre Damasco e Jerusalém, alguém que tem recursos e sabendo que naquele tempo não tinha carro, não tinha trem, né? Não tinha, assim, de pegar um barco que fizesse esse trajeto com facilidade, porque não tinha essa rota ainda tão tranquila. Então, há de se pensar, sim, que ele foi de cavalo, tá? Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: quem és, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. A quem tu persegues, né? Duro para ti é teimar contra o aguilhão. Então aqui Jesus Cristo aparece. Paulo tem essa visão de Jesus em forma de uma luz muito forte. Ele ouve esta afirmação de Jesus e Jesus está dizendo: você está me perseguindo. Paulo ficou ali já meio que louco, porque Paulo
Ele não estava perseguindo diretamente a Jesus, ele estava perseguindo homens e mulheres que eram discípulos de Jesus Cristo. Então, Jesus diz, você está me perseguindo. Então, o que significa isso? Que quando estamos perseguindo cristãos, pessoas que servem realmente ao Senhor Jesus Cristo, você está perseguindo, você está combatendo diretamente ao próprio Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Porque essas pessoas que servem fielmente ao Senhor Jesus Cristo, elas são representantes do Senhor Jesus Cristo, são representantes de Deus na terra. Porém, meus amados, há algum fato que envolva aqui cavalos nessa história? No mesmo livro de Atos, no capítulo 23, se você abrir as suas escrituras, mesmo que você não seja um crente, mas faça isso como um investigador, como se você fosse um investigador da polícia, para ver se naquele tempo houve algum tipo de viagem assim do apóstolo Paulo, de cavalo para algum lugar. Assim, as escrituras vai colocar Paulo sobre um cavalo em uma outra situação. Mas aí temos a ideia do meio de transporte daquele tempo mais rápido e seguro, né? Olha só. Em Atos, no capítulo 23, e no versículo 12 em diante, você vai encontrar uma história sobre homens que, sobre anátema, sobre um juramento de maldição, mais de 40 homens tentaram matar Paulo. E qual o pretexto deles? Qual a desculpa deles? Eles chegaram e disseram assim, olha, a gente quer ver o prisioneiro Paulo. Mas a ideia deles não era ver só o prisioneiro Paulo, e sim matar o prisioneiro Paulo. Só que Paulo, ele tinha um sobrinho, e esse sobrinho ele vai e avisa sobre esse pacto, né, dessas pessoas. E aí começa o grande lance. Aqui no versículo 24 diz assim, ó: chamando 2 centuriões, ordenou: deixai de prontidão para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros irem até Cesareia. Preparai, versículo 24, preparai montaria para Paulo ir em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix. Então aqui a gente vê que Cláudio, ele foi avisado pelo sobrinho de Paulo sobre esse pacto que as pessoas estavam tentando matar Paulo, né? E era mais de 40 homens. Então esse sobrinho de Paulo, ele se dirige e consegue falar com Cláudio, certo? Que era o responsável ali por Paulo naquele momento. E a gente vê aqui agora Paulo sobre um cavalo para viajar com segurança. Então a gente entende que quando Paulo se dirigiu de Jerusalém a Damasco, Paulo possivelmente foi a cavalo por esse texto aqui. Tá bom? Espero que você dê uma olhada com paciência nas escrituras e veja que sim, aparece Paulo sobre um cavalo nas escrituras. E isso nos dá a pista de que quando Paulo se dirigiu de Jerusalém a Damasco, ele também foi a cavalo, até porque ele estava com pressa de resolver esse assunto para a seita dos fariseus, que era uma seita muito poderosa e uma seita que tinha bastante recursos financeiros, e que provavelmente alguém quer resolver algo logo, e que foi com autorização, né, dos sacerdotes, porque Paulo, ele procura aqui, ó, ele vai ao sumo sacerdote e recebe ali cartas, né, recebe autorização para viajar e prender essas pessoas, tá bom? Então espero que isso fique claro aí. Quando alguém tentar te questionar sobre isso, você diz, olha, tem uma situação que podemos deduzir isso aqui, tá? É o canal Tudo sobre um Cristão. Espero que tenha esclarecido aí essa situação
da viagem de Paulo e porque alguns estudiosos das Escrituras conseguem deduzir que Paulo foi a cavalo de Jerusalém a Damasco, devido à distância aí de aproximadamente 200 quilômetros, tá bem? Até o próximo trabalho, se assim o Senhor Jesus Cristo permitir.